Fala galera, eu estou aqui com a versão topo de linha do novo Versa, o Versa Exclusive, que é um dos carros mais legais que a Nissan vende no Brasil atualmente. E vamos conhecê-lo em detalhes, acabamento, desempenho, consumo, segurança, tudo que ele tem para oferecer. E eu não estou brincando quando eu falo que é um dos carros mais legais que a Nissan tem, porque assim, eu até brinquei no meu texto do 0 a 100 blog, que o Versa ele nada mais é do que um Kicks sedã, e eu digo isso com um elogio, porque a Nissan pegou várias qualidades do Kicks e juntou ao bom espaço do velho Versa, hoje chamado de V-Drive, e a gente tem aqui um carro muito legal, que de cara a gente já pode notar uma coisa, ele é muito bonito. Reparem como o design dele ficou muito legal. A dianteira é muito bonita. Essa parte aqui, esse V que tem aqui na frente, olha, uma característica da Nissan, ficou muito legal. Associado também aqui aos faróis, tem design moderno. E no caso aqui da versão exclusiva, eles são de LED, tanto o baixo quanto o alto. Embora aqui embaixo, ó, o farol de neblina, ele seja halógeno, né? Normal, eu diria. O que não dá para entender, isso inexplicável por parte da Nissan, que precisa corrigir isso, é que o carro não tem luz diurna de LED. O DRL, né? É algo que um carro dessa categoria, ou melhor, que todos os carros já deveriam ter, por ser um item de segurança. E o que é interessante, falando ainda do design, é que o carro lateralmente é muito bonito, né? E ele tem uma solução aqui para o teto, que se a gente reparar, toda a parte aqui preta, olha, ela acompanha o teto, e aqui atrás fica bem visível. Essa linha preta aqui, ela separa o teto da carroceria, então dá a sensação que o teto é flutuante. Isso até é um termo que a Nissan usa, fica legal, especialmente no Kicks. Agora, a melhor parte do Versa, não há dúvida disso, é a sua traseira. Ela é muito inspirada no Sentra, como boa parte dos carros da Nissan, já que todos adotam o mesmo conceito de design, mas essa traseira mostra que a Nissan é boa de serviço em termos de design. Pelo menos melhorou, né? Porque quem se lembra, o V-Drive, por exemplo, o velho Versa é horroroso, com todo respeito, mas prova aqui que esse carro está anos-luz na frente do seu irmão, né? E já que a gente está aqui atrás, vamos abrir aqui o porta-malas, ó. 482 litros nessa versão exclusiva, topo de linha, que é o mesmo volume da versão intermediária Advance, mas a versão de entrada Sense é menor, só tem 466 litros, porque ela tem o step normal. Nessa versão aqui é o step fino, ó. Por isso é que o porta-malas é maior. Em relação ao V-Drive, essa versão do Versa tem 22 litros a mais, já que o V-Drive tem 460 litros de espaço, o que é um bom espaço, eu diria. Especialmente o do V-Drive já é bom, esse aqui é melhor ainda, com 482, né? Agora, eu falei que esse carro é um Kicks sedã, e fica muito claro isso quando a gente abre aqui e olha o painel. É um déjà vu. Ou seja, eu já vi isso aqui no Kicks, que é uma cópia do Kicks, e isso é bom. Isso não é ruim, isso é um elogio que eu faço para o carro, né? E assim, fica anos-luz na frente do painel do V-Drive do meu Versa e do meu Marte, né? Quem não se lembra, eu tenho um Nissan Marte. E esse painel aqui é muito mais moderno, acabamento, funcionalidade, é outro patamar em relação ao meu Marte, por exemplo, que vira um carro do século passado, olhando aqui o painel. Falando um pouquinho dos equipamentos, antes da gente sair aqui para rodar, é o seguinte, o Versa tem muitos itens de série, tem 6 airbags, controle de tração de estabilidade, auxílio de partida em rampa, tem uma direção elétrica aqui, ó, super bem ajustada, esse volante com a base reta que é ótimo, vocês vão ver no teste do alto, para quem é muito alto, para ajudar aqui no espaço interno, até uma pegada mais esportiva. Ele tem a central Nissan Connect, né, uma central multimídia bem legal da Nissan, que funciona muito bem, que não cabe muito aqui ficar falando os detalhes dela, porque é algo já velho conhecido. E aqui embaixo, ó,
USB P2, tomada de 12 volts. Aqui embaixo a gente tem o botão para ligar o carro, ligar e desligar. E aqui, ó, esse botão é o botão que liga o modo Sport. Ele aparece ali no painel modo Sport. Nada mais é do que o overdrive, ligar e desligar o overdrive igual tem no meu Marte. Ele alonga um pouco mais as marchas, segura o carro em freio motor, coisas assim, né? E o que é interessante aqui é que ele tem aqui, ó, entrada USB para os passageiros de trás. Super prático, muito bem-vindo, ótima ideia da Nissan para valorizar quem está lá atrás. O carro não tem saída de ar no banco traseiro, mas isso aqui já é um benefício legal para os passageiros de trás. Falando aqui do quadro de instrumentos, ó, ele tem essa tela, desde a versão Advance, né, intermediária e a topo aqui exclusiva, tem essa tela que tem um computador de bordo. Ali são 12 funções que o motorista pode mexer, 12 funcionalidades, né, talvez seja a melhor palavra. Isso é muito americano, né? Olha lá, bússola, mas tem muitas soluções desse carro que são visíveis para um veículo, para o mercado americano. E vocês podem reparar aqui no centro, olha, que ele tem o veículo está ali e tem 3 marcações que são marcações de segurança. Isso porque esse carro tem o que a Nissan chama de Intelligent Safety Shield. Um nome bonito aí para dizer que é um escudo de proteção para os ocupantes do veículo, para os 5 ocupantes, né? Além dos 6 airbags, dos controles de tração de estabilidade, cinto de 3 pontos para todo mundo, apoio de cabeça para todo mundo e tudo mais. Então, por meio dessa tela aqui que eu estou mexendo, olha, a gente consegue configurar várias opções de segurança e o carro tem, por exemplo, um alerta de colisão frontal que ele consegue detectar objetos na frente do carro e ele ele avisa o motorista e se o motorista não entrar em ação, o assistente inteligente de frenagem atua para ajudar a parar o carro, então para aumentar a eficiência da frenagem, né? Além disso, ele tem um alerta de tráfego cruzado traseiro que previne colisões, atropelamentos involuntários, né? Nas manobras de ré, o que é muito útil. E falando aqui nas manobras de ré, esse carro tem a câmera 360 graus. Vamos colocar aqui na ré, ó. Ele tem aqui a câmera de ré. Eu vou chegar o carro um pouquinho para frente só para parar esse barulho aqui. E é interessante essa câmera 360 graus que ela consegue mostrar tudo que está no entorno do veículo. Para isso, ele tem uma câmera que está situada no retrovisor direito, outra câmera que está no retrovisor esquerdo, a câmera que está na dianteira do carro, além de uma câmera da tradicional câmera traseira, né? Então isso facilita muito manobras, especialmente fazer uma baliza, né? E outra coisa muito útil, eu vou mostrar aqui para vocês, é que esse carro tem um monitoramento de ponto cego. Vocês podem reparar aqui, ó, tem uma marcaçãozinha que ela acende quando um veículo está no ponto cego aqui do Versa. Além disso, o carro faz um barulho. Isso é a coisa mais prática do dia a dia que ele tem, que a gente nota, né? E é muito bem-vindo, porque aumenta muito a segurança. E outra coisa que o Versa tem, aqui no banco traseiro, um dispositivo chamado alerta de objetos no banco traseiro, que ele avisa se o motorista esqueceu alguma coisa no banco de trás, algo bem americano mesmo, porque basicamente para não esquecer um bebê no banco de trás. E como é que isso funciona? Quando você entra no carro, se você para sair, né, para você vai trabalhar, entrou no carro, se você abriu o porta-malas ou a porta traseira, fechou, abriu a porta do motorista, sentou, arrancou o carro e foi embora, quando você chegar no seu destino, você desligou o carro, desceu do veículo, trancou o carro, ele vai apitar, ele vai buzinar 3 vezes para te lembrar que tem alguma coisa no banco de trás. Então, é algo útil. Pessoal, vamos agora ao mais legal, né? Vamos rodar a conversa para a gente ver outros detalhes aqui, comportamento dinâmico, acabamento, consumo e outras coisas. Vamos lá. Bem, finalmente saindo aqui conversa e olha, eu me sinto com um pouco mais de propriedade para falar sobre ele porque eu sou dono de um Marte 1.6 que empresta o conjunto mecânico aqui para o Versa, mas que foi muito mais refinado aqui para o sedã do que em relação ao meu Marte. E em relação ao Marte e ao V-Drive, ao Versa V-Drive, que é a versão antiga desse carro,
eu posso afirmar com convicção que o Versa é um carro muito mais confortável, muito mais firme, mais estável. E como é que eu posso colocar assim? Ele é muito mais obediente. O carro é muito mais na mão, com uma direção precisa. Então o carro te obedece na hora que você precisa. Isso é muito bem-vindo, tanto para conforto quanto especialmente para segurança. Falando da direção, ela é muito boa na cidade, tem um peso bom. Na estrada ela fica mais firme. Então está sempre um acerto equilibrado, assim como a suspensão, que privilegia, eu achei, um pouco mais o conforto em relação, por exemplo, ao Virtus, que é um concorrente direto aqui do Versa. É um bom conjunto mesmo. Agora, um ponto que me surpreendeu, poxa, esse eu dou parabéns para o time Nissan, é o conforto acústico do Versa. É impressionante a evolução em relação ao V-Drive e em relação ao meu Marte, que eu diria que os dois parecem carros de escola de samba, pelo tanto de barulho que eles fazem perto aqui do Versa. E a Nissan chegou nesse conforto acústico, colocando mantas, por exemplo, no painel, aqui nas portas, nas colunas, né, e no motor, para abafar melhor o som, além dela ter colocado borrachas e vidros mais grossos. Faz muita diferença no interior do veículo, que mesmo numa aceleração mais forte, escutem. Você não escuta nada praticamente. Então assim, isso é um bom sinal. Conforto acústico é sempre muito bem-vindo, algo que às vezes as montadoras se esquecem. Seguindo, outro ponto que eu gostei muito é o acabamento. Óbvio que ele não é de alto padrão, isso eu espero de um BMW, de uma Mercedes. Mas o Versa passa ótima sensação de ótima qualidade. E é isso que o comprador dessa categoria espera. Por exemplo, aqui no painel ele faz a composição de um plástico mais duro, mas de boa qualidade aqui no topo, preto, com uma faixa aqui no centro, que ela tem o mesmo material sintético dos bancos, e ele é até acolchoado, o que passa uma boa impressão para toque, de acabamento em linhas gerais, né? E falando, eu citei os bancos, o acabamento do banco também é legal. Ele tem um material sintético, que a gente poderia até chamar de couro sintético. É legal, é fácil de limpar para você que tem filho pequeno ou precisa levar muita coisa que suja dentro do carro. Facílimo de limpar. Eu só acho a qualidade dele um pouco inferior ao material usado, por exemplo, pela Honda no WRV, que é um carro que foi recentemente testado aqui no canal, né? De toda forma, não é nada que comprometa aqui o Versa. Eu gosto do material aqui dos bancos, em linhas gerais. Ainda sobre os bancos, eles são muito confortáveis. Ele é anatômico, ele segura bem o meu corpo. Mesmo eu sou muito alto. Poderia ser ligeiramente mais largo, mas nada que comprometa, ou até mesmo eu poderia emagrecer um pouco para encaixar melhor aqui no banco. Mas o banco é muito gostoso e tem uma tecnologia chamada de gravidade zero, que parece bobagem falar isso, mas você nota que ela existe depois de dirigir um longo trajeto com o Versa e com o Kicks, que é outro carro que tem essa tecnologia. Você cansa pouco. Claro, você cansa, mas você cansa menos do que aconteceria, por exemplo, no meu Marte. Então isso é uma coisa muito bem-vinda que veio do Kicks. Mais uma vez eu falo que esse é um Kicks sedã, então isso veio do Kicks aqui para o Versa e está aprovado. Já um ponto que é bom, mas que poderia melhorar, é o motor. Ele tem motor 1.6, 16 válvulas, é o mesmo motor do Marte, do Versa V-Drive e também do Kicks, mas que aqui no Versa, no novo Versa, assim como no Kicks, ele é um pouquinho mais forte do que o V-Drive e o Marte. Ele tem 114 cavalos de potência e 15,5 metros por quilograma-força. Não importa se isso é com etanol ou gasolina, ou os dois misturados, isso não importa. O que importa é que o desempenho, o motor é honesto. Ele cumpre o que se espera dele. Ou seja, ele vai entregar o desempenho, mas não espere alto desempenho. Não espere um comportamento feito o do Virtus, que às vezes você até cola no banco, dependendo da aceleração, que tem motor 1.0 turbo, que é mais eficiente e também mais econômico aqui do que o Versa.
que esse foi o ponto que eu considero mais negativo aqui do meu teste. Esperava números de consumo melhores. Esse carro está com 8.000 quilômetros, rodando sempre só comigo e ar-condicionado ligado. Na cidade, na minha primeira passagem, ele fez 5,4 km por litro. Belo Horizonte não é uma cidade que ajuda, eu sei por causa da topografia, mas eu esperava números um pouco melhores. Na minha segunda passagem, ele fez 6,8 km por litro. Melhorou bastante, muito em virtude do trânsito. Ainda assim, não é sempre que eu vou pegar um trânsito livre, então seria bom ter números melhores para rodar na cidade. Mas foi na estrada que eu fiquei mais decepcionado. Rodando aí de 80 a 100 por hora, sozinho no carro, ele fez 12,5 km por litro na minha primeira passagem. Ok, é um valor legal, mas assim, mediano eu diria. Mas a segunda passagem fez 10,7 km por litro. Eu esperava mais, porque combustível está muito caro. É algo que a gente tem que ficar atento. E sempre é muito bem-vindo poupar combustível, né? Quanto mais econômico o carro, melhor para o meio ambiente, melhor para o seu bolso, melhor para todo mundo. Então, esperava uma média de consumo melhor. Agora, o motor cumpre o que promete. É um motor honesto, superado pelos concorrentes, mas honesto. E tá ok, eu diria. Para a gente fechar, o último aspecto é o preço. Aqui é o mercado envolvendo o Versa. Essa versão topo de linha Exclusive, ela custa R$ 98.590. Ela tem um preço muito próximo do Yaris Sedan da Toyota, na sua versão topo de linha também. E os dois modelos são mais baratos do que o Virtus 1.0 Turbo topo de linha, que custa ali na casa de R$ 5.000. Ele é cerca de R$ 7.000 mais caro, então você tem que fazer esse cálculo aí para ver se compensa ou não essa diferença, né? De toda forma, o Versa é um carro muito bom, fiquei muito satisfeito com ele, me agradou em diversos aspectos de tecnologia, segurança, design, acabamento, gostei mesmo do carro e, do meu ponto de vista, é um das três melhores opções do segmento de sedãs compacto premium do mercado brasileiro. Vale a pena, no mínimo, fazer um test drive nele antes de comprar o carro do seu interesse, se for um sedã do seu interesse. Vale mesmo a pena. Valeu, pessoal! Então, curtam o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo, marque o sino de notificação para receber as novidades. E, claro, sempre ajude o de 0 a 100 a crescer, compartilhando, comentando, interagindo aqui conosco. É sempre muito bem-vindo. Um abraço, pessoal. Tchau.